criei esse canal mais para expor minhas ideias, como uma forma de diário, para me encorajar a seguir em frente. E se essas mensagens chegarem até alguém e fizer sentido assim para alguém, eu já fico feliz, sabe? Uma das coisas que eu não podia deixar de falar aqui no canal, cara, é sobre o medo. Putz, o medo faz parte da nossa jornada, né? Isso é negociável. O medo é um contraponto à coragem, vamos se dizer assim. Ele nos mantém vivos em épocas que a nossa maior tarefa, como antigamente, era caçar e tal. Ele era aquilo que nos mantinha vivos, sabe? E isso faz parte da nossa biologia, da nossa humanidade também, que seja. Mas como tudo na vida, a gente precisa de um ponto de equilíbrio, sabe? Um lugar onde o medo nos dê razão para pensarmos melhor nas coisas que acontecem ou virão a acontecer. O medo é nosso amigo, não nosso vilão, mas não podemos deixar ele se tornar o protagonista da nossa história. Porque a partir do momento em que ele se torna o protagonista, nossas ações e nossas escolhas são norteadas por ele, sabe? É como se a gente paralisasse em inércia, assim, não saísse do lugar. Então ele vira o nosso norte da bússola, sabe? E isso pode estragar a nossa vida de várias formas. Ele faz repensar nossas ideias e, dependendo do nível de neuroticismo, ele forma uma nova personalidade em você. Isso pode acabar fazendo você ficar muito mal, sabe? Então, a ideia com tudo isso não é eu ser aqui moralista ou clichê, sabe? Do tipo, não tenha medo, faça mesmo com medo. Eu acho que a ideia aqui é mais profunda. Eu diria que o melhor dos cenários não é vender uma narrativa de vencer o medo a qualquer custo, sabe? E sim aprender a viver com ele. Abrir os horizontes das suas crenças e se permitir, na verdade, e se preciso for, ir com medo mesmo, sabe? Porque garanto que a glória de uma aceitação de medo e a superação dessa barreira é muito mais lindo do que a paralisação por ele. Então você assume o protagonismo da sua vida e deixa o medo como parte do quebra-cabeça apenas. E assim você vive plenamente a vida que, na maioria das vezes, é mais gostosa de se viver. É bom, assim, eu acho que a gente tinha que ter cuidado com o que o medo pode fazer com você, comigo, ou o que seja. A gente tem que aprender a observar e avaliar se você consegue batalhar para vencê-lo, né? Porque é fácil falar, mas às vezes é um pouquinho mais complicado fazer, né? Às vezes a vida bate demais, assim, e o medo já é cansativo, então você se entrega para ele, você deixa ele vencer. Eu não quero vender de novo mais uma ideia clichê aqui, mas se eu aprendi uma coisa na minha vida, foi que vencer o medo me trouxe muito mais propósito de vida e muita experiência boa que vale a pena de ser vivida. Eu te garanto que a vida fica muito melhor quando você, mesmo com medo, colocando ele como parte do processo, decide enfrentar ele e vencer. Para algumas coisas, isso pode ser muito difícil, e o simples fato de eu falar isso aqui pode ser um motivo de medo ou pressão acima do normal. Mas, assim, o que eu posso dizer com isso? Eu acho que uma vida com medo pode te aprisionar em uma vida pesada. Assim, é um fardo muito pesado. E no final da vida, eu acho que você ter largado esse fardo é muito mais virtuoso do que ter seguido carregando ele sem visão de melhora na frente, sabe? Porque, afinal, se o medo fosse bom, eu acho que você não estaria nem ouvindo isso aqui agora. Teria achado esse vídeo, ou clicado nesse vídeo, achado desnecessário. E não estaria ouvindo esse meu áudio, né? Porque nós não batalhamos com algo que nos faz bem, não é mesmo? No fundo, você sabe que não faz bem. Você procura experiências boas, seja simples, mas eu acho que ser simples faz valer, sabe? Escolher vencer, escolha a vida plena e você verá que a vida é mais do que a paralisia e a aceitação que te vendem por aí. Uma coisa que eu demorei para aprender e eu levo comigo sempre é de que a vida é uma casa própria, vamos dizer. Se você não der manutenção nela, ela definha, até que chega numa hora que não é mais saudável viver nela. Por exemplo, sujou uma louça, você tem que lavar. O teto encheu de teia de aranha,
você tem que retirar. Entupiu a pia, você precisa desentupir. Sujou, queimou, sujou de poeira, você aspira. Ou passa um pano, tira o lixo, arruma uma lâmpada que queimou, arruma uma gaveta da cômoda, a maçaneta da porta que já tá mole. Enfim, é assim, porque eu acho que se você deixar tudo isso de lado e aceitar, a casa já não tem mais valor. Então, um dos maiores ensinamentos que eu levo para minha vida, assim, é que a vida é uma manutenção diária, é uma manutenção constante, sabe? E não é sobre a casa que eu tô falando, então é mais sobre a nossa vida mesmo. Então, quando eu aprendi isso, eu tive um vislumbre maior, assim, sobre o meu propósito de vida e consegui relevar muito mais os problemas e os medos que a minha vida me traz, sabe? E eu falo tudo isso aqui não é para dizer o que é certo ou o que é errado, é só um relato de vida que talvez faça sentido para você. E a mensagem que eu queria deixar aqui antes de encerrar esse vídeo é que a vida é um caos organizado. O caos gera medo, gera insegurança, mas se você desiste, o caos te engole e você se torna parte dele. E aí você tem que fazer essa escolha, por mais difícil que ela seja.